Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesse momento. E que possamos prestar a Ele um culto digno da sua majestade, da sua glória e do seu poder. Este é um culto da primeira igreja presbiteriana de Cachoeira de Itapemirim. Você que nos assiste é muito bem-vindo para cultuar a Deus conosco nesse momento. E que o Senhor possa nos falar ao coração, dando-nos a cada um conforme a sua própria vontade. Oremos ao Senhor, pedindo a Ele que nos visite e que cada lar, cada casa, cada local de trabalho, ou onde você está nesse momento, se torne um santuário para a adoração do nome do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor nos permite nesta oportunidade parar diante de Ti para prestar-Te culto, digno da Tua majestade, da Tua glória e do Teu poder. Paramos, ó Deus, as nossas atividades e guardamos esse tempo para buscar o Teu nome, na esperança, ó Deus, de que o Senhor há de falar ao nosso coração e nos dar todo o entendimento necessário acerca da Tua vontade, a fim de que nós possamos viver para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja e para a salvação dos perdidos. Abençoe, ó Deus, cada um de nós. Dá-nos o coração preparado para aquilo que o Senhor tem a falar a cada um. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 51. Livro dos Salmos, eu quero ler com você o Salmo 51, a partir do verso 10, quando o salmista nos diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com espírito voluntário. Que seja esse o nosso desejo nesse momento. Que o Senhor Deus possa dar ao nosso coração esse renovar da alegria da salvação que temos nele. Que o Senhor mesmo possa nos dar um coração puro, totalmente voltado para a sua vontade, totalmente inclinado ao seu querer. E que eu e você possamos viver segundo a ação do Espírito Santo que opera em nós. Feche seus olhos, eleve seu pensamento ao Senhor e peça a Ele que te dê a graça de ter uma vida totalmente santificada para a glória do nosso bom Deus e Pai. Oremos ao Senhor. Assim como o salmista, ó Deus, nós reconhecemos diante da grandeza do Teu poder a nossa insignificância e o nosso pecado. Sabemos, ó Deus, que nada merecemos que vem das Tuas mãos e que tudo quanto temos recebido é por misericórdia. A salvação é um presente Teu. A alegria da salvação é algo que vem de Ti. Reconhecemos que temos pecado e falhado em nosso viver na Tua presença. Por isso te rogamos, perdoe os nossos pecados, restaura a alegria da Tua salvação, cria em nós um coração puro e que possamos viver a cada dia, movidos pelo Teu querer, movidos por Tua vontade, conduzidos por Teu Santo Espírito. Alegra-nos o coração para que cantemos de júbilo e exaltemos o Teu nome. Em Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Abra sua Bíblia mais uma vez comigo no livro dos Salmos. Eu quero ler com você o Salmo 95, os versos 1 a 3. Salmo 95, verso 1 ao verso 3. A palavra do Senhor nos diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nós celebramos a um Deus que é vivo e verdadeiro, um Deus que é majestoso e cheio de graça,
o Senhor de todas as coisas. É a Ele que nós tributamos o nosso louvor. É a Ele que nós buscamos e adoramos nesse momento. Celebre ao Senhor com alegria em seu coração. Vamos exaltar ao Senhor, porque Cristo Jesus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino, nos libertou, e nós vamos cantar isso nessa noite. Shalom, meu Deus é de paz, Jeová Rafa, Ele me curou, Jeová Shaddai, meu Deus é Jesus, libertador, Filho do homem Deus, Consolador, Espírito do Senhor. Jeová Nissi, meu libertador, Jeová Jireh, meu Deus provedor, Jeová Shammah, meu Deus vivo está presente aqui. Jeová Shalom, meu Deus é de paz, Jeová Rafa, Ele me curou, grande é o Shaddai, meu Deus é Jesus, libertador, Filho do homem Deus, Consolador, Espírito do libertador, És o nosso libertador, Senhor. Te adoramos. Glória ao teu nome. Eu te busco, te procuro, a Deus. Bendito é teu nome. Queremos te conhecer mais. Cante comigo. eu te busco, te procuro, ó Deus. Silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais.
quero convidar você nesse instante a fazer desse tempo um tempo de consagração ao nosso Deus. No reconhecimento sincero que o Senhor tem sido misericordioso, justo e bom com cada um de nós. Ele tem suprido as nossas necessidades, sendo fiel às suas promessas. E nós temos recebido a sua misericórdia renovada a cada dia. Você que tem o seu dízimo e a sua oferta separada em sua casa para devolvê-los ao Senhor, consagre-os nesse momento ao nosso Deus, cantando e celebrando a Deus, reconhecendo que Ele tem feito muito bem a cada um de nós. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Vamos orar nesse instante, agradecidos a Deus por todos os bens que Ele nos tem dado, por toda a sua misericórdia que tem sido manifesta em nossa vida, consagrando também as nossas ofertas e dízimos ao Senhor. Mas eu quero também convidar você a orar a Deus, agradecendo ao Senhor pela bênção da vida, bênção que Ele há de compartilhar com cada um de nós, em especial com alguns irmãos que ao longo dessa semana estarão completando mais um ano de vida na presença do Senhor. Vamos nos lembrar dos nossos irmãos João Carlos, também do Reginaldo Marques, do Paulo Mendonça, nosso diácono, que Deus abençoe. Lembremos também da nossa irmã Adriana Carreiro, da Marinês Cardoso e também do diácono Breno. Celebremos ao Senhor gratos por esta vida. E não nos esquecendo que no dia 1º de agosto, a nossa irmã Maria Moraes Gomes completa mais um ano de vida, uma anciã querida da nossa igreja. Que Deus possa abençoá-la, Dona Maria, e dar ao seu coração bênçãos sem medida. Oremos ao Senhor, gratos pelo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas. Não temos palavras, ó Deus, para agradecer a Tua boa mão sobre nós. Sim, Deus, temos passado por momentos difíceis. O mundo, ó Deus, tem vivido tempos complicados, mas nós, ó Deus, estamos seguros nas Tuas mãos. Sabemos, ó Pai, que a nossa fé não nos exime de passar por esse tempo, nem pode também nos impedir de sermos contaminados. Mas uma coisa é certa,
A nossa fé em Ti nos sustenta e nos fortalece e nos faz caminhar com alegria a despeito das circunstâncias. Por isso nós te oramos, agradecidos pelo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos, ó Deus, por cada vida, membro desta igreja, por cada um que assiste, ó Deus, esse momento de culto, que sobre essas vidas estejam a Tua mão, a Tua bênção e a Tua paz. Mas também, ó Pai, queremos consagrar ao Senhor nossos dízimos e ofertas, compreendendo que é um meio de nós retribuirmos, de agradecermos, de devolvermos a Ti parte daquilo que o Senhor mesmo nos tem dado para o nosso bem, para o bem do Teu povo e para a proclamação do Evangelho. Abençoe, ó Deus, o coração de cada um que sinceramente faz isso diante de Ti. Oramos também com gratidão pela vida desses irmãos que estão a aniversariar ao longo desta semana. Que o Senhor os visite com graça e misericórdia, dando a cada um, ó Pai, segundo a proporção da Tua vontade. E que cada um desses irmãos receba ao longo desta semana uma manifestação da Tua graça, alegrando seus corações, respondendo a Deus suas orações e mostrando a Tua companhia com cada um deles. Mas também, ó Deus, te rogamos esta companhia sobre a vida daqueles irmãos e irmãs que ao longo desse período têm tratado a sua saúde e que carecem, ó Deus, da intervenção do Senhor. Oramos, ó Deus, pela Marley, oramos, ó Deus, pela Glaura, pedindo a Ti, ó Deus, que as abençoe em seus tratamentos e que elas possam, ó Deus, ser guardadas por Ti em suas constantes idas e vindas, e que em todas as coisas elas tenham, ó Deus, a certeza da Tua companhia. Oramos também pela recuperação da nossa irmã Kátia Volpato, do nosso irmão Eros Moura, da Carla Mendonça, de todos os nossos irmãos e irmãs que ao longo desses dias também contaminados pelo vírus têm sido, ó Deus, restaurado em sua saúde por Ti. Que cada um desses irmãos sinta-se, ó Deus, acolhido em Tua presença, fortalecido pelo Teu Espírito e animado e encorajado a viver a sua vida para glorificar o Teu nome. Obrigado, ó Pai, porque sabemos e temos a certeza que ainda que esta crise se perpetue por mais algum tempo, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor nos abrigará sobre as Tuas asas e nos acolherá seguros, manifestando o Teu grande amor para conosco e o Teu cuidado com aqueles que são Teus. Nós oramos a Ti com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue a nos abençoar. Para a nossa meditação, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Eu quero ler com você do verso 18 até o verso 22. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versos 18 a 22. E assim daremos sequência à nossa série de exposições na primeira carta do apóstolo Pedro, com o objetivo de aprender com o escrito desse apóstolo do Senhor, como é que eu e você podemos ter a nossa esperança renovada em Deus. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 a 22. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Oremos ao Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua palavra
cremos que ela é viva e eficaz, cremos que ela fala ao nosso coração. Por isso nós te rogamos, abençoe-nos, para que, compreendendo a tua palavra, possamos aplicá-la à nossa vida. E assim, com a nossa esperança renovada em ti, viver cada momento com esperança e alegria, sabendo, ó Deus, que a nossa fé em ti não é vã, que o nosso confiar no Senhor sempre nos trará a recompensa. Oramos-te assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, há um hino no Inário Adventista que eu particularmente admiro e fico a pensar muito na sua letra. E esse hino diz assim: somos um pequeno povo muito feliz. Somos um pequeno povo muito feliz. Cristo veio nos salvar, breve nos virá buscar. Somos um pequeno povo muito feliz. Talvez você não goste muito de ouvir esta verdade. Talvez você nem concorde com o que este hino diz, mas de fato, se há algo que eu e você, enquanto cristãos, precisamos compreender, é que enquanto povo de Deus, enquanto família da fé, somos um pequeno povo. Queridos, essa é uma realidade com a qual os primeiros leitores do apóstolo Pedro tiveram que lidar. Lembre-se que eles eram considerados pelo apóstolo como peregrinos e forasteiros, pessoas que estavam de passagem por esse mundo e que, portanto, não tinham cidadania nesta terra. E se esta é uma verdade, que somos um pequeno povo, precisamos olhar mais adiante e perceber que somos um pequeno povo que está rodeado por pessoas que não conhecem a Deus, que não temem a Deus, que não têm a mesma fé que nós temos no Senhor, que não buscam a amizade com esse Deus, pelo contrário, vivem numa constante rebeldia contra Ele e contra a sua palavra. Quando nós pensamos nisso, percebemos que esta multidão tende sempre a oprimir, a machucar, a ofender esse povo que peregrina por essa terra, olhando para os céus, a sua verdadeira morada, a sua verdadeira cidadania. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós olhamos para o texto, parece-nos que o apóstolo Pedro quer nos fazer pensar que as nossas provações nesta vida, muitas vezes nos fazem ficar amedrontados. E uma das razões pelas quais nós ficamos amedrontados é porque, à medida que caminhamos, percebemos a rebeldia do mundo. E esta rebeldia que se levanta contra a minha vida, contra a sua vida, com ódio mortal pelo que eu e você representamos enquanto discípulos do Senhor, então nós nos sentimos como que oprimidos por conta de um mundo tão perverso, irmão. Queridos, isso talvez parece estar muito distante de nós. Mas quando nós olhamos para o exemplo da China contemporânea, que nos últimos tempos tem declarado uma perseguição à Igreja do Senhor, tem proclamado um ódio pessoal a tudo aquilo que simboliza a fé cristã, nós percebemos que em alguns lugares do nosso mundo ainda existem países em que esta é a realidade que cristãos como eu e você experimentam. Quero citar aqui o exemplo do reverendo Wang Yi, pastor de uma importante igreja cristã reformada na China, que foi preso, julgado e condenado a 9 anos de prisão por ter sido considerado por aquele regime ditatorial, comunista, ateu, como alguém que estava buscando subverter a ordem da sociedade chinesa. Queridos, será sempre assim. Mas devemos nos acovardar? Será que devemos temer?
Como é que nós vamos viver num mundo onde somos minoria? Como é que nós podemos viver num mundo que nos persegue e nos odeia por causa da nossa fé? A isto, queridos, Pedro nos responde, nos fazendo mais uma vez olhar para o sofrimento de Cristo. Porém, nesse momento, não só para o sofrimento de Cristo, mas também para a exaltação de Cristo. A fim de nos fazer entender que quando eu e você, enquanto cristãos, somos perseguidos por causa da nossa fé, nós encontramos uma esperança renovada ao olharmos para o sofrimento de Jesus e para a sua exaltação, porque nela vemos a manifestação do propósito de Deus para a nossa própria vida, para a nossa própria existência. Sendo assim, eu quero convidar você a olhar para esse texto e considerar aqui 3 implicações do sofrimento e da exaltação de Cristo na nossa vida, diante das perseguições, diante da opressão do mundo sobre mim e sobre você, por causa da nossa fé. Em primeiro lugar, observe o verso 18, e aqui eu e você aprenderemos que Pedro quer que eu e você nos lembremos todo o sofrimento que eu e você vivenciamos nesse mundo, que toda a opressão que o mundo possa trazer sobre a minha vida e sobre a sua vida, assim como o sofrimento de Cristo, é uma condição meramente temporária. Observe, se você ler o verso 18, você verá em primeiro lugar que o apóstolo Pedro nos lembra da morte do Senhor Jesus. Sim, ele vai dizer, pois Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Quando lemos esta parte do verso, nós percebemos a ênfase do apóstolo Pedro na morte de Cristo. E aqui eu quero que você se lembre que a morte nos serve como uma parte descritiva de tudo aquilo que Cristo viveu, para que pudesse, enfim, concretizar a sua expiação por mim e por você. Sempre que nós falamos da morte de Cristo, precisamos entender que ela é uma consequência de toda a sua vida, de toda a sua obra, de todo o seu ensino. O sofrimento de Cristo começa na sua encarnação. A humilhação de Jesus começa quando ele se torna carne e se torna um de nós. E ao longo de toda a sua vida, ele carrega sobre si o peso de ser Deus vivendo entre os homens. Ele foi tentado em todas as coisas, ao meu exemplo e ao seu. Ele foi provado em todas as áreas da sua vida e assim viveu sem pecado. Lembra-nos o autor de Hebreus que em todas estas coisas o Filho de Deus foi treinado, foi aperfeiçoado para a nossa salvação. Quando olhamos para esse texto, então vemos que a cruz é o ápice de toda uma vida consagrada a Deus, é o ápice de todo um projeto desenvolvido, onde Cristo se torna o nosso perfeito modelo de vida, santificada e consagrada a Deus, mas também o nosso perfeito Cordeiro, que ocupa o nosso lugar e pode assim então se dar por mim e por você como sacrifício perfeito, completo e final. Por isso, a ênfase do apóstolo Pedro em dizer uma única vez. Sim, não há mais necessidade de sacrifícios, não há mais necessidade de ofertas pelo pecado, porque Cristo Jesus já o fez de uma vez por todas, o justo pelos injustos. Quando Pedro diz isso, ele nos lembra então um aspecto significativo da morte substitutiva de Cristo, ou seja, que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar, como diz o apóstolo Paulo. O justo morreu pelos injustos, o santo morreu por pecadores, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida abundante ao lado do Pai. Nesse sentido, Pedro então nos faz pensar claramente nisso.
Como pode eu e você reclamarmos da vida que temos vivido, de tudo que temos experimentado, daquilo que achamos que é sofrimento, quando de fato quem sofreu realmente, profundamente e terrivelmente por mim e por você foi Jesus Cristo. Pedro não nega o drama do nosso sofrimento, mas ele quer que eu e você reconheçamos que quando eu e você sofremos, por causa dos nossos pecados sofremos. Quando eu e você sofremos porque estamos num mundo caído. De certa forma, merecemos o sofrimento que temos. Mas e Jesus? O justo, o santo, o perfeito, sofreu. Sofreu até a morte. Queridos, nenhum de nossos sofrimentos pessoais se equipara ao sofrimento de Cristo na cruz, quando ele leva sobre si o tormento, o pecado e o inferno por cada um daqueles por quem ele morreu. Nesse sentido, olhe então para o restante do verso e observe que o apóstolo Pedro nos faz considerar não só a realidade da morte. Ele diz, morto sim na carne. E o que significa isso? É que a morte de Cristo foi uma morte real. É que a morte de Cristo realmente rompeu aquela união de carne e espírito, de corpo e de alma. De fato, Cristo experimentou esta ruptura. Ele morreu. A cruz não foi um teatro. O corpo marcado pelos cravos, pelos espinhos, pelos açoites, pelos socos e pontapés, realmente sofreu. E a sua alma, de fato, experimentou a ira de Deus. Cristo morreu. Ao contrário daquilo que os docetistas mais tarde vieram a dizer, não, aquilo foi só uma aparente morte. Jesus só tinha um corpo aparente, ele não era real. Eu quero lembrar você, Cristo morreu na carne. Cristo sofreu em seu corpo. Cristo sofreu em sua alma, por mim e por você. Mas veja, assim como Jesus morreu, eu e você também haveremos de morrer. A menos que Cristo volte e nós sejamos glorificados, transformados e elevados aos céus, eu e você haveremos de morrer. E como nos lembra o autor de Hebreus, está determinado ao homem morrer uma só vez, seguindo isso, o juízo. Mas olhe para o texto. Pedro diz, mas vivificado no Espírito. Esta expressão talvez seja melhor traduzida como mas vivificado pelo Espírito. E a questão aqui é, de que Espírito trata o texto? A que Espírito Pedro se refere quando ele escreve a parte final do verso 18? Alguns bons tradutores, alguns bons estudiosos têm pensado que esse Espírito se refere ao próprio Espírito de Cristo, como se nos desse a entender o apóstolo Pedro que ainda que o corpo sofresse as consequências da morte e tivesse a sua existência temporal cessada, o seu espírito ainda continuava vivo. E aqui existe uma caminhada diferenciada de interpretação do que se segue. Mas eu quero entender, à luz do texto e à luz das Escrituras, que parece-nos que Jesus, aqui no seu espírito vivificado, nos leva a pensar em outra coisa. No quê?
Se eu e você entendermos que a melhor tradução é justamente esta, mas vivificado pelo Espírito, e esse Espírito se refere ao Espírito Santo, então nós temos aqui uma forma do apóstolo Pedro falar acerca da ressurreição. E isso faz coro com todo o texto, uma vez que mais adiante o próprio Pedro vai nos falar acerca da ascensão de Cristo e do seu assentar à direita de Deus Pai em sua glória. Parece-nos então que Pedro está aqui diante dos nossos olhos descrevendo aquela série de eventos históricos redentivos onde nós temos a humilhação, a exaltação de Cristo, e dentro desse processo de exaltação nós temos a sua ressurreição, a sua ascensão e a sua glorificação ao lado do Pai. Nesse sentido, Pedro coloca lado a lado aqui a realidade da morte e a realidade da ressurreição. Ele quer dizer para mim e para você, Cristo não morreu finalmente. Sim, ele morreu de verdade, mas ele foi ressuscitado ao terceiro dia. E aqui eu quero que você se lembre que o próprio Pedro, no seu sermão de Pentecostes, vai dizer exatamente isso, que Cristo não podia ser retido pelos grilhões da morte, que era impossível que a morte o retivesse, mas Deus o exaltou, ou melhor, o ressuscitou pelo seu poder, de modo que Cristo levantou naquela manhã de domingo, vivo, redivivo, glorificado em seu poder e graça. Esta é a mesma experiência que Paulo descreve em Romanos capítulo 8, verso 11, quando ele diz que se em nós habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, nós também temos a certeza que um dia seremos vivificados por ele. Cristo morreu, mas não total, nem finalmente. Ele ressuscitou, ou seja, o sofrimento e a morte de Cristo foram uma condição temporária, assim como o meu sofrimento e o seu sofrimento, assim como a minha morte e a sua morte serão uma condição temporária. A morte não pode nos reter, o sofrimento jamais será eterno para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que aprendemos com isso, queridos? A morte não foi o fim. E a morte não é o fim. E quando nós olhamos para a nossa geração, percebemos que estamos numa geração apática, uma geração medrosa, uma geração sensível demais, que não consegue lidar com a realidade dos dramas e dos sofrimentos. O que Pedro parece nos sugerir aqui então é que eu e você precisamos ser mais corajosos, que eu e você precisamos confiar mais em Deus, que eu e você precisamos olhar para o exemplo de Jesus e, a despeito de todas as nossas próprias circunstâncias, termos fé suficiente de que aconteça o que nos acontecer, nenhum desses acontecimentos é suficiente para nos arrancar das poderosas mãos de Deus, para diminuir o amor que Deus tem por mim, por você, para nos roubar o galardão que nós temos reservado nos céus. Por isso, meu querido irmão, em nome de Jesus, ainda que você se sinta oprimido por esse mundo, ainda que você se sinta encurralado por esse mundo, ainda que você sinta a pressão daqueles que odeiam a Cristo e a sua palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus, olha para o alto e lembre-se, o seu Redentor vive, e lembre-se, ele venceu a morte, e ele venceu a morte por mim e por você. Em primeiro lugar, então, aprendemos que os sofrimentos, a exemplo dos sofrimentos de Cristo, não são totais nem finais, eles são apenas uma experiência temporal e momentânea. Mas eu quero seguir adiante, e em segundo lugar, eu quero ver com você e aprender com você,
que os sofrimentos que eu e você vivenciamos nesse mundo, assim como os sofrimentos que Cristo vivenciou, bem como a sua exaltação, tem sido uma experiência compartilhada por todos os servos do Senhor ao longo da história da salvação. Leia o verso 19 comigo. Diz assim o texto, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Verso 20, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Alguns bons estudiosos da palavra, alguns bons pregadores do Evangelho, têm visto aqui uma realidade muito difícil de ser compreendida e explicada. O próprio Martinho Lutero, grande reformador alemão, disse acerca desse texto: eu o considero tão obscuro e difícil de entender, mais do que qualquer outro do Novo Testamento, de modo que eu confesso, ainda não encontrei o seu verdadeiro significado. Aqui existem pelo menos 3 linhas de raciocínio possíveis, e alguns bons pregadores e alguns bons teólogos ao longo dos séculos têm considerado uma forma peculiar de compreender esse texto. Para compreendê-lo, precisamos voltar ao verso 18. E quando o texto nos diz, mas vivificado no Espírito, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão. Alguns estudiosos têm entendido que durante o período que esteve morto na sepultura, o Espírito de Cristo teve que ir ao Hades e ali anunciar aos espíritos daqueles que morreram antes da sua vinda o Evangelho. E somente após ter anunciado o Evangelho a estas almas, estas puderam alçar aos céus e entrar nas moradas celestiais. Mas, queridos, a palavra do Senhor nos diz que a salvação é pela graça. E esta graça é manifesta por Deus na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Aqueles que viveram no período antes da vinda de Cristo foram salvos por sua fé naquilo que Cristo faria. Ainda que não entendessem plenamente toda a realidade das profecias, eles foram salvos pela fé que tinham nas promessas de Deus. Assim, portanto, a salvação daqueles que hoje creem igualmente se realiza pela graça de Deus, quando estes depositam a sua fé e a sua confiança nas promessas do Senhor. De modo que a salvação só ocorre de uma única vez, numa única oportunidade, e não em oportunidades subsequentes. Portanto, queridos, parece-nos que Pedro não está falando de Jesus em seu espírito ir ao Hades, de Jesus proclamar a espíritos de pessoas que morreram antes de sua vinda, ou de ter proclamado a sua vitória aos demônios, aos anjos caídos que aguardavam em prisão. Mas como é que podemos entender esse texto? A quem se refere esse texto? Parece-nos que Pedro quer compartilhar aqui a experiência de Noé. E como Noé, assim como eu e você, lutou no mundo onde ele era minoria. E como ele, nesse mundo, motivado pelo Espírito de Cristo, pôde empreender o seu ministério e cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Quando entendemos que o texto se refere ao Espírito Santo, precisamos nos lembrar que o Espírito Santo procede igualmente do Pai e do Filho. Por isso os apóstolos chamaram o Espírito de Cristo, ou o Espírito do Filho, ou o Espírito de Jesus. Quando nós assim entendemos, lembramos então que a operação do Espírito Santo na criação é anterior a Pentecostes, é anterior ao derramar do Espírito propriamente sobre a igreja. Lembre-se, o Espírito que falou por meio dos profetas foi o Espírito Santo de Deus.
E o próprio apóstolo Pedro, na sua segunda carta, nos lembra que Noé era um pregador da justiça. Portanto, Noé operou segundo a instrução, segundo a revelação do Espírito. Quando Deus chama Noé e fala a Noé acerca dos acontecimentos que viriam, acerca da necessidade de construção de uma arca, acerca do provimento de todas as coisas, para que se fosse preservada não só a vida daqueles que crescem, como também a vida dos animais, Deus ali usou Noé como um profeta. Deus falou pelo seu Espírito ao coração desse homem. Portanto, o Espírito de Cristo que prega aos espíritos em prisão é justamente o Espírito Santo, na sua operação revelacional, é que torna conhecida aos homens, por meio de Noé, a salvação que Deus havia preparado para aqueles dias. Queridos, Noé é um homem de Deus. E assim como eu e você, ele tinha uma mensagem a anunciar. Uma mensagem para aqueles tempos difícil, de compreender, de deglutir, de assimilar. Ele dizia que uma chuva viria, e que toda a terra seria inundada, e que tudo seria destruído. E ele constrói um imenso barco. Mas lembre-se, à luz das Escrituras, aquele povo não conhecia chuva. Aquele povo não entendia isso. E por certo eles ridicularizavam o servo do Senhor enquanto ele trabalhava. Alguns falam de um período mínimo de 100 anos na construção daquela arca. Um período em que aquele homem foi confrontado pelos seus. Um período em que aquele homem foi ridicularizado pelos seus, oprimido por aqueles que o ouviam, se tornou motivo de chacota na boca de muitos. Mas ele empreendeu a sua missão, ele cumpriu o seu papel e construiu aquela arca. Veja, assim como eu e você hoje, pregamos o Evangelho, falamos de um Cristo que veio morrer pelos pecados daqueles que crescem, que veio pagar o preço para que aqueles que crescem pudessem ter a vida eterna. O Cristo que veio em nome de Deus como a luz do mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós anunciamos de um Cristo que está para voltar a fim de trazer juízo sobre a terra, mostrando o seu poder sobre todas as coisas e trazendo a realidade do seu governo sobre toda a criação. Mas as pessoas ouvem esta pregação e eles consideram essa pregação ridícula, absurda. São ideias que só tolos acreditam, são ideias que só tolos podem assimilar, porque não faz sentido diante da lógica, diante do conhecimento científico, diante da realidade filosófica dos nossos dias. E por essa razão, eu e você somos muitas vezes oprimidos, e essa é a verdadeira razão de todo o ódio que o mundo tem por nós. A mensagem que eu e você proclamamos. Queridos, é difícil, né? Quando eu e você temos que abrir mão dos nossos prazeres. Sim, é difícil quando eu e você precisamos abrir mão dos nossos desejos. Tudo por conta do amor de Deus por nós e das promessas que Ele nos faz. É uma luta diária. Mas lembre-se, existe uma promessa de salvação. Quando nós olhamos então para o texto, percebemos aqui que Pedro nos lembra que foi a longanimidade de Deus que não permitiu que o juízo viesse de uma vez por todas sobre aqueles homens. Foi a longanimidade de Deus que aguardou o tempo certo até que a arca estivesse preparada devidamente para que ele pudesse executar o seu juízo sobre a terra. Por isso, nesses dias de pandemia, nós precisamos nos lembrar que Deus tem sido longânimo e paciente com esta geração.
Deus tem sido misericordioso com o seu povo e tem sido longânimo com aqueles que insistem em viver em pecado. E ainda que por conta dessa longanimidade de Deus, eu e você venhamos a sofrer por causa do mundo, tenhamos essa consciência. Deus ainda não concluiu a sua obra redentora. A arca não está devidamente preparada para que todos os seus estejam nela. Nós, então, até o dia em que tudo estiver devidamente no lugar, para que o juízo de Deus se manifeste, temos que aguardar nesse mundo e viver nesse mundo tudo aquilo que esse mundo tem para manifestar contra mim, contra você. Por que nós estamos pensando nisso, queridos? Porque, meus irmãos, pense em Noé, pense em você. Como é difícil ser minoria. Ainda que os nossos institutos de estatística dizem que os cristãos já são uma boa porcentagem da população brasileira. Aqueles que verdadeiramente creem e confiam no Senhor, independente de denominação, são poucos. Aqueles que vivem verdadeiramente segundo o Evangelho e os princípios da palavra, são poucos. Mas, queridos, ainda que eu e você sejamos entregues ao mundo como um espetáculo horrível, como um espetáculo que se assemelha a um circo de horrores, lembre-se, outros já viveram o que nós vivemos. Queridos, outros já passaram pelo que nós passamos. Outros já experimentaram a mesma dor no peito que eu e você experimentamos. E o consolo alcançou a todos e também nos alcançará hoje. O mesmo Deus que encorajou o coração de Noé, o mesmo Deus que encorajou o coração de Pedro, de Paulo, de André e de todos os apóstolos, o Deus que encorajou o coração dos mártires, o Deus que deu ao coração dos reformadores aquele empenho a despeito das circunstâncias, a despeito da possibilidade da morte, é o mesmo Deus que hoje nos coloca em seus braços, nos traz para si e consola o nosso coração de toda essa tristeza. Por isso, meu irmão, o que vai consolar o seu coração e o meu coração não é a aceitação do mundo, não são os aplausos desta geração, mas é a certeza de que assim como outros sofreram antes de nós e foram consolados pelo Senhor, nós também seremos consolados. Mas eu quero olhar com você os versos finais. Olha o verso 20, parte final, verso 21 e 22. E aqui eu quero entender com você que os sofrimentos que nós experimentamos apontam para a realidade futura, apontam para a nossa redenção que está para se cumprir. Assim como os sofrimentos de Cristo apontavam para a sua exaltação, os nossos sofrimentos hoje também apontam para a nossa glorificação, para a nossa redenção, para a nossa salvação final. O texto diz, na arca, poucos foram salvos, a saber, 8 pessoas, através da arca, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus, o qual, depois de ir ao céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Pedro quer que eu e você entendamos que a realidade da nossa salvação tem sempre o aspecto futuro. A salvação tem sempre como esperança que um dia eu e você seremos libertos desse mundo de pecado, desse mundo de injustiça, revestidos de glória perfeita, e então receberemos a inacessível coroa da glória. Até que esse dia chegue, eu e você vivemos nesse mundo como peregrinos e forasteiros, aguardando a manifestação
daquilo que Deus tem preparado para nós. Nesse sentido, ele faz uma comparação entre a minha salvação e a salvação daqueles que entraram na arca. Pedro é categórico em frisar que apenas 8 pessoas foram salvas através das águas, que apenas Noé e a sua família, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras entraram naquela arca, além dos animais, é claro. A ênfase de Pedro é que, a despeito da grande multidão a quem Noé pregou, apenas 8 pessoas creram, confiaram e viveram segundo o padrão de Deus. Olhando assim, parece-nos que as Escrituras são pessimistas em relação ao povo de Deus. São pessimistas em relação ao poder do Evangelho e à eficácia do Evangelho. Mas aqui eu quero lembrar a você que por mais que nós vivamos o Evangelho, por mais que nós preguemos o Evangelho, por mais que sejamos fiéis em anunciar a palavra do Senhor, só virão à fé aqueles a quem Deus chamar. Só serão transformados como eu e você fomos, se o Senhor Deus os trouxer. Lembre-se que a salvação é Deus conquistando para si aquele que estava preso nos grilhões do pecado. Lembre-se que a salvação em Cristo, ainda que seja oferecida gratuitamente, de maneira sincera e honesta a toda a pessoa, só é eficaz na vida daqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. Por isso, a palavra de Deus cumpre o seu propósito e transforma o coração daqueles que Deus já tem escolhido, ao mesmo tempo que endurece o coração daqueles que foram destinados à perdição. Lembre-se, o Evangelho tem dupla função. Ele salva os escolhidos e ele condena os perdidos. Com qual propósito? De mostrar tanto a misericórdia, a justiça e a graça de Deus na vida de pecadores por meio de Jesus, mas também de mostrar a sua ira, a sua santidade, o seu poder e a sua justiça na vida daqueles que viveram de maneira rebelde a sua palavra. Por isso, Pedro quer nos trazer ao coração um consolo a mais, no sentido que eu e você entendamos que se Deus nos escolheu, sejamos gratos por essa escolha. Se Deus nos alcançou com a mensagem do Evangelho, perseveremos firmes nessa convicção a despeito do mundo. Porque, queridos, o grande questionamento não é por que Deus não salva outros. O grande questionamento talvez seja, por que Deus escolheu a mim? Quando Deus nos escolhe e nos salva, nos chama a viver segundo o seu padrão, nos chama a viver segundo a sua vontade. E o apóstolo Pedro nos diz exatamente isso, quando ele nos fala que aquela salvação, aquele ser salvo como que através das águas, nos traz à memória o batismo. Lembre-se que o batismo é um sacramento, através do qual eu e você temos a oportunidade de professar a nossa fé e a nossa confiança em Cristo Jesus. Alguns de nós foi batizado na infância como um ato de fé dos nossos pais, atribuindo a graça de Deus o salvar ou não a minha vida e a sua vida. E quando nós crescemos, nós reconhecemos a fé de nossos pais e a nossa fé. E aí renovamos o nosso compromisso com Deus. Mas aqueles que vieram à fé em Cristo já na sua fase adulta e ao serem batizados pessoalmente, professam a sua fé e recebem o sacramento, que simboliza o lavar regenerador e transformador do Espírito Santo de Deus em nós. Ah, queridos, o sacramento do batismo fala daquilo que Deus operou em nosso coração, daquilo que o Espírito Santo fez em nossa vida.
daquilo que o Senhor empreendeu para que eu e você fôssemos libertos do poder do pecado, da condenação do pecado e tivéssemos uma vida renovada para a sua glória. Mas veja, a ênfase que Pedro quer dar ao batismo não é propriamente a ideia do ser purificado da imundícia da carne. Veja, parece-nos que Pedro faz aqui uma distinção entre o aspecto externo e o aspecto interno do sacramento. Que vem a ser isso? Pedro quer que eu tire o meu olhar da água batismal. Ela não pode nos limpar, ela não pode nos lavar, ela não pode remover a sujeira do pecado. Ela é apenas um símbolo daquilo que Deus já fez por nós. Mas Ele quer que eu olhe para aquilo que Deus opera no meu coração. Em especial, Pedro quer que eu e você entendamos a eficácia do batismo como sendo eu e você entregarmos a nossa vida para fazer a vontade de Deus com uma boa consciência. Queridos, não é porque fomos batizados na infância ou na vida adulta, com muita água ou com pouca água, que haveremos de ser salvos. Porque o batismo só é eficaz na vida daqueles que entram numa aliança pessoal com Deus que nos chama para si por meio do Evangelho. Por isso eu e você somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, significando que agora temos um compromisso, uma aliança com esse Deus, de vivermos segundo o padrão desse Deus, de viver para agradar esse Deus, de viver para que a nossa vida seja um eterno louvor prestado apenas a Deus. Por isso, quando Pedro nos chama a compreender estas palavras, ele quer que eu e você estejamos dispostos a um viver que agrade a Deus, que possamos de fato experimentar aquilo que o apóstolo Paulo chama de viver com temor e tremor, ou desenvolver a nossa salvação com tremor e tremor. Afinal de contas, foi para isso que Cristo morreu, mas foi para isso também que Cristo ressuscitou. O apóstolo Paulo diz que Cristo morreu pelas nossas transgressões, mas Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. E é esta justificação que nos torna aceitos por Deus. É esta justificação que imputa em nossa vida, que acredita a nossa vida à justiça de Cristo e nos perdoa os pecados. E assim é que podemos viver de modo digno. Nesse sentido, quando nós olhamos para a nossa redenção, essa redenção não se limita a essa terra. Veja, que uma vez Cristo ressurreto, verso 22, Ele vai aos céus e se assenta à destra de Deus. E agora todas as coisas lhe são subordinadas. Anjos, potestades e poderes. Tudo está debaixo das mãos de Cristo. Nesse sentido, eu quero que você perceba duas coisas aqui. Em primeiro lugar, que Pedro aponta justamente para o fato de que a exaltação de Cristo, ou a semelhança da exaltação de Cristo, eu e você também haveremos de ser glorificados. Eu e você haveremos de experimentar o estar na presença de Deus, de estar ao lado do Pai, assentado em Cristo nos lugares celestiais. Queridos, essa é uma verdade que eu e você jamais poderíamos nos esquecer. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala desse estar assentado nos lugares celestiais como um fato concreto, já realizado. É como se Deus olhasse para mim e para você e já nos visse assentados com Cristo na sua glória. Por isso, queridos, nunca nos esqueçamos que a nossa redenção, que a nossa salvação aponta sempre para o futuro. E é um futuro glorioso. Mas, em segundo lugar, quando Pedro diz que a Cristo estão sujeitos, não só os anjos, mas também potestades e poderes, somos levados a crer que isso se refere apenas ao mundo espiritual.
Mas eu quero lembrar a você que a ideia de potestades e poderes também é usada nas Escrituras para falar acerca dos governos temporais, para falar acerca das autoridades constituídas no mundo presente. Parece-nos que Pedro quer que nós entendamos que enquanto nós não estamos assentados em Cristo nos lugares celestiais, passando ainda por esse mundo e vivenciando os apertos, os atropelos e as perseguições, venha dos da nossa casa, venha das autoridades, nos lembremos, todas as coisas estão debaixo das mãos e do governo do Senhor. Todas as coisas estão sujeitas ao senhorio de Cristo. Por isso, queridos, não temamos, confiemos. Ainda que os homens nos maltratem, em Cristo nós estamos assentados em lugares de honra. Em Cristo nós estamos experimentando as benesses da glória. Esse já e ainda não é uma tensão que eu e você experimentamos, mas em Cristo Jesus nós temos a certeza de que em breve tudo isso será nosso. Mas até lá, não temamos nem os homens, nem os demônios. Não temamos a vida, muito menos a morte. Mas nos entreguemos àquele que é o Senhor e dono do nosso coração. Diante disso, queridos, entendendo que a nossa salvação em Cristo aponta para o futuro, entendendo que os sofrimentos que eu e você vivenciamos, outros já vivenciaram e foram consolados por Deus e venceram, mas compreendendo também que tudo isso é passageiro e momentâneo, eu quero recomendar a você 2 atitudes para essa semana e para a sua vida, é claro. Em primeiro lugar, reafirme a sua fé em Cristo Jesus. Todos os dias, reafirme a sua convicção no Senhor Jesus. Reafirme para você e para o mundo, para os anjos e para os demônios, que a sua fé está posta no Deus vivo e verdadeiro, que a sua fé está posta no Cristo ressuscitado, aquele que venceu os grilhões da morte, aquele que venceu as barreiras da morte, aquele que ridicularizou o inferno, a cruz, os principados e potestades, aquele que mostrou o seu poder diante de todos, ressuscitando ao 3º dia e em breve nos ressuscitará também. Queridos, reafirme a sua fé no Cristo que venceu, para que o mundo saiba em que você tem posto a sua esperança, que a sua esperança não está em homens, que a sua esperança não está em religião, que a sua esperança não está em governo, que a sua esperança não está em ideologia, mas que a sua esperança está em Jesus Cristo. Os ataques virão, as lutas virão, as crises virão, mas ser forte e corajoso. Persevere em tudo, porque o Senhor está ao seu lado. E maior é o Senhor ao seu lado do que todos aqueles que estão no mundo. Por isso, em segundo lugar, mais uma vez, fique firme. Persevere. Perseverar, lembre-se sempre, é isso, é ter um fardo sobre os seus ombros, e você carrega a despeito das circunstâncias. Mas eu quero lembrar você que nós não carregamos esse fardo sozinho, o Senhor carrega conosco, o Senhor nos alivia o fardo, o Senhor vai conosco, Ele nos encoraja, Ele nos anima, Ele nos dá a capacidade real de vencermos as nossas dificuldades, as lutas desse mundo e sermos mais que vencedores nele próprio. Por isso, queridos, não temam, sejam encorajados pelo Senhor, afirmem e reafirmem a fé nele e perseverem em viver para a glória de Deus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque é o Senhor quem dá coragem ao nosso coração. Obrigado porque é o Senhor quem nos fortalece a alma. O Senhor é aquele que realmente dá ao nosso coração esperança quando nenhuma há. E ainda, Deus, que sejamos pouco pequeno, ainda que nos sintamos diminuídos diante da grandeza daquilo que nós achamos ser o mundo,
Dá-nos, ó Deus, o vislumbre da glória, para que nós entendamos, Senhor, que nada é maior que o Senhor, que nada é maior do que tuas promessas, que nada é mais poderoso do que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, em quem nós confiamos e depositamos a nossa salvação. Dá-nos, ó Deus, a graça de vivermos para o Senhor, e que a cada dia o Senhor nos encoraje e nos fortaleça. Abençoa, Deus, cada lar que nesta hora está diante de Ti. Visita cada um desses meus irmãos. Alegra o coração de cada um deles. E dê, ó Deus, alegrias a despeito das tristezas. Dê, ó Deus, graça a despeito das lutas passageiras desse mundo. E que em todas as coisas possamos viver para a glória do Teu nome. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. Alegra o nosso coração. Fortaleça a nossa fé. É a nossa oração em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bom Pai, e as consolações do Santo Espírito estejam sobre nós e sobre nós permaneçam, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, pródiga do cuidado de Deus. E que em todas as coisas a sua confiança esteja posta em Jesus Cristo. Alguns avisos rapidamente. O primeiro deles é que no próximo domingo, dia 2 de agosto, nós teremos o nosso culto dominical presencial. Às 19 horas nós estaremos reunidos no templo da nossa igreja, aqui na Rua Moreira, número 41, ao lado da Faculdade Multivix, celebrando o Senhor nosso Deus. Algumas exigências. Em primeiro lugar, nós não podemos ter pessoas do grupo de risco. Então, você que é maior de 60 anos ou é portador de alguma doença que possa corroborar para a piora ou agravamento da sua saúde em caso de contaminação pelo Covid, por favor, fique em casa, nos assista pela TV, pelo dispositivo móvel, porque o nosso culto também será transmitido e com certeza o Senhor há de abençoar a sua vida também. É necessário o uso contínuo de máscaras. Também é necessário haver um espaçamento entre os bancos. Então, nós temos a capacidade do nosso templo reduzida. Então, nós podemos ter aqui presentes nesse culto até 80 pessoas. Então, chegue mais cedo, busque o seu lugar, siga as instruções da nossa junta diaconal e venha celebrar o Senhor Deus conosco, domingo, às 19 horas, aqui no nosso templo. Teremos também a celebração da Ceia do Senhor, com a presença daqueles que estarão aqui conosco. Lembrando que a nossa escola dominical ainda continuará sendo exibida pelo aplicativo Zoom, bem como o nosso estudo de quarta-feira. Apenas o culto dominical, o culto das 19 horas, será presencial, ok? Então, domingo que vem eu te espero aqui, junto com a igreja, celebrando o Senhor e louvando a Deus. E você, do grupo de risco, eu espero vê-lo em breve conosco, celebrando e honrando o nosso Rei Jesus. Que Deus te abençoe, um forte abraço. A primeira igreja te ama e está com saudade de você. E eu também. Forte abraço. Deus abençoe.